capítulo 21, verso 16. Dali partiram para Beer, o posto do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Aí, numa palavra que o Senhor colocou no meu coração, está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, verso 29. São Lucas, capítulo 24, versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Amém. Vamos cantar o Sócio de Deus. Quero dizer aos irmãos que estava examinando a fita que foi gravada ontem, e foi gravada de Você Cuido Eu, tá gravadinho, tá? E agora nós vamos cantar Sócio de Deus. Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu, a igreja. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Mais uma vez. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio deu tudo e eu quase nada. Ele deu sua vida e eu minha alma angustiada. Ele deu meu conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou e enxugou meu pranto. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou e enxugou meu pranto. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Ele deu meu perdão e eu quebrantado dei o meu coração e com satisfação fui justificado. Dei a minha fraqueza e meu sócio a saúde. Dei meu temperamento e no mesmo momento Ele me deu virtude. Dei meu temperamento e no mesmo momento Ele me deu virtude. Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio virá, já nos prometeu, e ele requererá o meu talento e também o teu. O que ele propõe é um alto negócio. Vem aqui que eu te digo, ele é bom amigo e quer ser o teu sócio. Vem aqui que eu te digo, ele é bom amigo e quer ser o teu sócio. Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu.
Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Amém, glória a Deus. Queridos, nessa manhã nós vamos ter uma meditação textual. Meditação textual é aquela que se lê versículos por versículos e examina-se o texto. Tem a meditação temática, é quando você desenvolve um tema, explora-se um tema. E a meditação por tópicos é quando nós examinamos uma parte da Escritura, desenvolvemos determinado assunto e o subdividimos por assuntos ou por subassuntos. Aí é a meditação por tópico ou por tópicos. Mas hoje Deus nos leva, nos orienta a falar sobre uma mensagem cujo título é No Caminho de Emaús. Então, queridos, aqui a gente usa mais o coração do que o intelecto, examinando a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, está no capítulo 24, verso 1 até o 8º, ele havia ressuscitado, né? Antes, porém, as mulheres foram até o túmulo, dentre elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que foram ali ao sepulcro, de acordo com o versículo 10. Só que lá chegando a pedra havia sido removida. 2 varões de brancos lhes fizeram uma pergunta: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui. Agora eu queria pensar um pouquinho no versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando convosco. É uma coisa, irmãos, que é do homem esquecer. Às vezes esquecemos tão facilmente. Quando a Bíblia no Salmo 103, verso 2, diz assim: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E às vezes esquecemos. E quando essas mulheres estavam atônitas, perplexas, interrogativas, o anjo diz: você tem que se lembrar da palavra que ele vos disse. E nessa manhã Deus está nos orientando para nos lembrar da palavra que ele nos disse. A palavra que Deus me disse na minha tenra idade. Eu era garoto e eu não me esqueço das palavras que o Senhor me disse. O tempo foi se passando e eu procuro rememorar, eu procuro não só me lembrar, mas cobrar de Deus. E muitas das vezes nós pecamos exatamente aí. As mulheres foram no sepulcro, o sepulcro estava vazio, não era para se lembrar, mas precisou 2 anjos chegarem e dizerem: ó, lembra? Tem gente que para se lembrar do que Deus promete, precisa vir uma luta, vem uma tribulação, começa a dar tudo errado, aí que vai lembrar, mas Deus falou que eu ia passar por essa prova. Agora veja só, o versículo 8: então se lembraram das suas palavras, mas só se lembraram depois, sofreram tanto, choraram sem necessidade de chorar, se angustiaram sem necessidade de se angustiar. Lembrai-vos das palavras que ele vos disse. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Ele disse: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lembrai-vos da sua palavra. Está lá em Josué capítulo 1, verso 9. E a Bíblia diz em Isaías 41 e 13: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me lembrar das palavras que ele me falou. E quando eu me lembro, eu tenho vantagem. Quando eu me lembro, o diabo já é um derrotado. Quando eu me lembro das palavras que o Senhor disse para mim, o pecado não tem domínio sobre o meu corpo. Quando eu me lembro da palavra que o Senhor obviamente falou para mim, a minha mente está em consonância, em harmonia com os céus. E é bom quando você se lembra das palavras que Deus lhe falou. Gostei de uma palavra que uma das irmãs disse aqui, que os filhos não estão crentes, estão afastados, mas ela acredita, e tudo é possível ao que crê. Ele está estagiando lá fora. Nossos filhos é assim, graças a Deus meus filhos estão na igreja, né? Mas os filhos de determinados crentes, às vezes ocorre, tem essa experiência.
vai estagiar lá fora, apanha um pouquinho, depois se lembra da palavra de Deus e volta. Filho pródigo se lembrou. Ele disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? Eu vou voltar. E voltou e foi abençoado. Muito bem, agora eu queria ver o versículo 13. O versículo 13 diz assim: no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Vamos pensar aqui um pouquinho. No mesmo dia. O que você entende por isso? No mesmo dia. Está escrito na Bíblia para que entendamos, para que compreendamos. No mesmo dia, que mesmo dia? O mesmo dia que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres foram ao sepulcro. No mesmo dia, queridos, que o Senhor apareceu a essas mulheres. No mesmo dia que elas tiveram a experiência dos 2 anjos. No mesmo dia, quer dizer que Deus pode nos proporcionar mais que uma bênção por dia. É isso que está dizendo? No mesmo dia, pela manhã, consagração, pela manhã, ensinamento da palavra, pela manhã, é uma palavra tão tremenda e abençoadora que veio da parte de Deus pelas irmãs. No mesmo dia, uns cânticos, no mesmo dia, o culto à noite, enfim, no mesmo dia. O pastor falou que veio de um trabalho. Quer dizer, no mesmo dia, se perguntar acerca desse dia de hoje, no mesmo dia, o dia do encerramento da festividade, o pastor diria: eu fui numa congregação, participei da ceia do Senhor, ministrei a ceia do Senhor, depois vim para aqui e vai ter culto à noite e temos outras atividades, é no mesmo dia. Eu quero dizer que o Deus de toda a glória tem muitas bênçãos para esse dia, e está proibido qualquer um dos senhores saírem daqui sem a bênção, porque é no mesmo dia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mesmo dia, querido, mas irmão, naquele dia passei uma grande tribulação, você passou tribulação, mas nesse mesmo dia Deus foi contigo, Deus te ajudou, Deus afastou a prova. Glórias ao nome do Senhor. No mesmo dia, que coisa linda. Então temos que entender, no mesmo dia Deus tem algo de especial para nossas vidas. Primeiro, no mesmo dia, eles foram para uma aldeia chamada Emaús. Emaús no hebraico quer dizer águas quentes, e no simbolismo espiritual fala de tribulação, água quente, tribulação, angústia, enfermidade, perseguição, lutas. Só que eles tinham ido a Jerusalém, que era o lugar da paz. No hebraico, Jerusalém quer dizer cidade da paz. E eles foram na cidade da paz e voltavam. E não voltavam como das outras vezes, porque muitas vezes eles foram lá em Jerusalém e voltaram alegres. Só que dessa vez voltavam tristes. E pense os senhores, eu andar 12 quilômetros, atenção, 60 estádios. Eu queria dizer aos senhores que estádios é uma expressão grega e tem a ver com aqui os 60 estádios, no nosso cálculo, não chega a 12 quilômetros, mas chega pertinho de 12 quilômetros. Imagine os senhores andarem quase 12 quilômetros, com o coração angustiado, com tantas perguntas sem respostas. Imaginem tanto sofrimento daqueles 2 servos do Senhor. Então, diz assim: distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Iam falando de tudo. Tem que ter muito cuidado, querido, quando o crente fala de tudo. Porque tem crente que é autodidata, que é muito conhecedor de muitas coisas. Então ele entra em áreas que não é para entrar, ele sabe de tudo. Ele lê jornal. Você quer saber a diferença do crente para o ímpio? Porque o crente ele pode ler jornal para se atualizar, mas quando você lê o jornal, é uma propaganda de Satanás, pelas criminalidades, pelas mentiras, pelas propostas indecorosas, pelos assuntos que agridem a santidade de Deus. Você lê um jornal, está ali uma propaganda clara e evidente de Satanás. Agora, quando você vê o crente ele pode ler um jornal para ter informação, mas o forte dele é a Bíblia. Então, quando se lê acerca de um jornal, é coisa que acontece no mundo. Quando você lê a Bíblia, são informações do céu, e você é edificado. Glórias ao nome do Senhor. Então, veja só, irmão, iam falando de tudo o que havia sucedido, quer dizer, do sofrimento. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas, um ao outro, o próprio Jesus, o mesmo Jesus, se aproximou, verso 15, e ia com eles. 2 coisas importantes. Eles vinham falando, e o mesmo Jesus, atenção,
Não foi outro Jesus, foi o mesmo. O mesmo Jesus que operou maravilhas, o mesmo Jesus que morreu. Ele ressuscitou e esse mesmo Jesus ia com ele. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele foi ontem, é hoje e será eternamente. É o mesmo Jesus. A Bíblia fala, queridos, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Tá? Ali fala uma coisa muito linda, muito preciosa. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra de Deus. E quando dizemos pela palavra de Deus, nós temos segurança. E como dizemos pela palavra de Deus, é gratificante quando você começa a examinar a palavra de Deus e ser favorecido pelo Espírito Santo de Deus. Observemos, queridos, que ali registra que o mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo Senhor, não é outro. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor que te salvou é o mesmo Senhor que te batizou com o Espírito Santo. O mesmo Senhor que te deu muitas alegrias, o mesmo Senhor que permitiu a prova, o mesmo Senhor que permitiu a enfermidade, esse mesmo Senhor é que está abençoando a sua igreja, protegendo a sua igreja, é o mesmo. Ele não muda, nós mudamos, mas ele não muda. Agora vamos ver, se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Mas vem cá, irmão, não era o mesmo Senhor? Por que não o conheceram? Será que Jesus ressuscitou e ele se tornou tão alto? Já não era o mesmo Senhor, ele era bem alto, mais alto que tinha que se olhar de baixo para cima. Oh, como está alto! Não dá, mas não dá para saber. É um Jesus diferente, é um Jesus alto demais, também não era mais baixo. E outra coisa, e a voz dele? Mudou a voz? Será que mudou? Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Elas conhecem a minha voz. Imagine agora dois discípulos, eu não quero aqui recriminar, nem reprovar. Os seus olhos estavam como que fechados e eles não sabiam que era o Senhor. Mas a Bíblia diz que o mesmo Jesus se apresentou. Ele diz, ajunta o povo para beber água. E quando ajunta o povo, ele não manda um substituto, já aconteceu a coisa mais difícil, eu faltar com um compromisso, mas já aconteceu, queridos, dado ao cansaço físico, eu negociar com alguém, é difícil acontecer, porque o homem de Deus, a palavra deve ser se ensina ou não, mas as forças ficaram combalidas, e eu telefonei, pastor, eu posso mandar um substituto? Pode. Tudo bem, pastor, eu compreendo. Aliás, foi minha esposa que telefonou, porque eu estava afônico, estava sem voz. A arma da gente é a fala, não pode falar, então minha esposa explicou para o pastor, não, tudo bem, pode mandar o outro, e graças a Deus, sabe quem foi no meu lugar? Samuelzinho, meu filho, graças a Deus, aleluia. E depois o irmão falou, senhor pastor, ficou devendo nada, viu? Ficou devendo nada do senhor, o rapaz está pregando bem, é a misericórdia do Senhor, né? Então, querido, mas a verdade é que eu mandei agora Jesus não manda substituto, hein? Com Cristo não tem isso não. Estarei convosco todos os dias. Manda lá, baixai. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O dia que eu aceitei Jesus até o dia de hoje. Graças a Deus. Oh, aleluia. O mesmo Senhor está comigo. Mas o que me preocupa é saber, queridos, que os discípulos no caminho de Emaús não sabiam que era Jesus. Por que não sabiam? A Bíblia diz que seus olhos estavam como que fechados, como que vendados. E não é de se admirar, porque lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o 17, vamos ficar com o versículo 17, eu não pensei em falar sobre isso, né? Mas vamos ver, no versículo 17, eles estavam em Dotã, Eliseu e Geazi, em Dotã. E acontece que o exército da Síria, um pelotão da Síria, veio armado para buscar e levar Eliseu até o rei da Síria. E acontece que Geazi se levantou e viu aquele exército subindo o morro, e vinha subindo para pegar Eliseu. Ele disse, homem de Deus, nós estamos perdidos. Ah, meu Deus, porque tem gente que é assim. Quando a bênção vem, aleluia, manda mais Jeová, que glória, aleluia. E quando vem a prova, fica apavorada e até alguns se entristece, alguém fica como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús.
não entendem nada, não compreendem nada, ficam interrogativos, não descansam nas promessas de Deus. Irmão, a preocupação leva a estresse. A irmã fica estressada, o irmão fica estressado. É a mesma coisa quando a irmã precisa de um advogado, procura um advogado. Primeira coisa, tem que assinar uma procuração. Assina-se uma procuração e diz: agora meu advogado vai resolver. Agora já pensou se eu dou uma causa para o meu advogado de manhã, chega à tarde e diz: vem cá, o senhor já adiantou, como é que vai ficar? Vai ganhar a causa? E como é que vai ficar? Não, irmão, entregou, já fez a procuração, está na mão do seu procurador, deixa ele. Eu quero dizer que o procurador da igreja se chama Jesus de Nazaré, o Senhor da igreja. Levanai, Jeová Subrinévia. E às vezes a gente procura um advogado e diz: eu estou sobrecarregado, não posso atender. A causa é pequena, eu não vou ter lucro nenhum, então não vou cuidar da sua causa, não posso. Você tem dinheiro, se for rico, se aceita. Agora, graças a Deus, que o melhor, inclusive tem alguém que é mentiroso, né? Satanás é mentiroso, pai da mentira. Ele diz que o 7 diz aí que é o número do mentiroso, quando na verdade o 7 é o número da perfeição. Ele diz que todo advogado é ladrão. Primeiro, o crente não é. E depois, o melhor advogado é Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Está em 1 João capítulo 2, verso 1. Então, irmão, isso é a conversa do diabo. Não tem esse negócio não. Agora você colocou na mão do advogado, deixa ele, meu filho. Nunca perdeu uma causa. E outra coisa, ele aceita as causas quase que perdidas. Giovanai, quando o médico diz: não tem jeito, você vai, procura Jesus, e Jesus disse: eu sou o Senhor que te sara, vai. Manda eleva. Vai o leproso, apresenta-te ao sacerdote, você está curado. Reúna o povo, ajunta o povo que eu vou dar de beber. Juntou o povo, era mais de 5.000, só homens, afora crianças e mulheres. E agora, Senhor, tem um problema aí. E agora, como é que fica? O pessoal está com fome, despede, manda eles embora. Não, que isso? Eu nunca reuni o povo para despedir no vazio. Não será hoje. Jesus disse: ó, você faz o seguinte, chama os seus discípulos aí e diga para eles que eu dei uma ordem. Qual é a ordem, Senhor? Dá-lhe voz de comer. Está lá em São João capítulo 6, verso 1 até o 9, né? Aí ele disse: mas ninguém tem nada. Não, é o seguinte, ninguém tem nada, Senhor. 200 dinheiros, não sei, aqui só tem gente pobre, mesmo porque o tesoureiro é infiel, né? Porque Judas o que pegava era para ele, né? Então não tinha, o caixa estava sempre vazio, que coisa difícil. E agora não tem dinheiro nem para comprar, tinha que ser 200 dinheiros. O Senhor disse: dá-lhe voz de comer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É Deus que está mandando, hein? Vanachai. Dá comida para o povo. Ajunta o povo e eu não ajudo para despedir vazio. Então assim, ninguém tem nada aí, não tem não. Ô Pedro, você não trouxe nada? Tiago, nada? Não trouxe. Agora Jesus tem uma coisa, tem um rapazinho aí que trouxe um lanche dele. Qual foi o lanche dele, quem sabe? Me ajuda. 5 pães e 2 peixinhos. Aí chega Pedro e diz: ô moço, vem cá, você podia dar o seu lanche para mim? Não dou. É o seguinte, juntou, fez uma reuniãozinha lá, pressionando: dá esse pão não para vocês? Não, fica aí para Jesus eu dou. Sabe por quê? Ele disse: sabe por que é difícil eu entregar esse lanche para vocês? Porque esse lanche foi mamãe que preparou. Eu pergunto à igreja: vale um amém? Vale o segundo amém? E se vale o terceiro amém, levante a mão para o céu e diga amém. Oh, maravilha! Queridos, veja só, o mesmo Jesus. E a beleza sabe assim, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Oh, maravilha! Ele não se aproximou e disse: ó, bom dia, como é que estão vocês? Olha, eu sou mais forte e eu estou com um pouquinho de pressa, deixa eu ir na frente. Não, o mesmo Jesus se apresentou e ia com eles. Que maravilha! A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 33, verso 13, 14, né? O Senhor disse: ó, irá a minha presença convosco para vos fazer descansar. Aí o servo de Deus: Senhor, eu quero falar um negócio para o Senhor. Fala, Moisés. Você é meu amigo, você é meu servo, pode pedir. É o seguinte:
se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque a tua presença é tremenda. O Senhor estando junto não tem problema. Se vier tempestade, acalma a tempestade. Se houver enfermidade, cura a enfermidade. Se houver leproso, o leproso é curado. Se houver alguém triste, pode saber que vai ficar alegre. Se alguém está fraco, vai ser fortalecido. Se alguém não tem, vai receber. Se alguém precisa, glorifique, porque Ele já está entregando. Nesta manhã, Deus já está distribuindo bênção para a sua igreja. Receba a vitória pelo Espírito Eterno. Receba a graça de Deus, receba a renovação espiritual, porque o mesmo Jesus ia com eles, e o mesmo Jesus está conosco. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Que maravilha. Oh, Jesus se aproximou e ia com eles. É o que a Bíblia diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Jesus se achegou e ia com eles. Já pensou o que seríamos de nós sem a presença de Deus? Onde estaríamos? O que faríamos? Seríamos, obviamente, homens e mulheres desnorteados, desorientados, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Agora, o Senhor estava com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não conheceram. A coisa mais triste é quando um filho não conhece mais o pai. A coisa mais tremenda é quando o discípulo não conhece mais o professor. A coisa mais desagradável é quando a ovelha não conhece mais o pastor. A coisa mais desagradável é quando o fraco não conhece mais o forte. A coisa mais desagradável é quando aquele que não tem não reconhece aquele que tem. Quero dizer que Ele está aqui. E vai se cumprir esse texto aqui hoje. Eu até acredito que já está se cumprindo. Depois eu vou perguntar, tá? Eu vou perguntar por perguntar, mas eu já sei qual vai ser a resposta. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui que eles fizeram e que eu vou fazer para a igreja, porque comigo já está acontecendo, pelo menos já tem gente vivenciando essa experiência dos 2 discípulos. Tudo bem, querido? Eles não conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Vem cá, Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais? Isso aqui, meus irmãos, é algo que eles aprenderam lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E as minhas palavras que eu vos tenho falado estarão no vosso coração, e as intimarás aos teus filhos, assentado na mesa, ao deitar-se, ao se levantar. E de que maneira? E no caminho, queridos, é para falar sobre Ele. No caminho é para contar vitória. No caminho é para glorificar a Deus. No caminho não se murmura, porque quem murmurar no caminho vai morrer. Quem reclamar vai morrer. Quem pecar no caminho vai morrer. Então, meus queridos irmãos, o Senhor nos colocou no caminho. Então, veja só, aí, que palavras são essas que trocais? Que temos conversado quando estamos de 2 em 2? Quando conversamos, quando estamos num ambiente familiar? O que conversamos quando estamos com aquela irmã de oração? Quando conversamos quando estamos com aquele irmão que é fraco? É aí que reside o perigo, é aí que é preocupante. A Bíblia diz em Romanos 15:1: nós que somos fortes devemos ajudar a fraqueza do fraco. E a coisa mais desagradável, você vai caminhando no caminho, né, na estrada, aí tem alguém que está quase baqueado, né, um carro pesado, aí você coloca outro carro em cima dele, porque ele reclama e diz: é isso mesmo, irmão, mas não tem amor mesmo não, porque é assim, e começa a alimentar coisas negativas, coisas que não edificam. Igreja de Deus, menina dos olhos de Jeová, ajunta o povo para que beba água. Não podemos nos ajuntar para pior, é para melhor. Que isso? Essas palavras que caminhando trocais entre vós, eles pararam entristecidos. Dá para imaginar? Eles iam andando os 3.
Vem cá, que palavras são essas que vós? Aí eles pararam. Se fosse eu, comparar, deixa eu seguir. Mas Jesus foi tão misericordioso, parou, Jesus parou. Pararam entristecidos. Você sabe que muita gente começou conosco e pararam entristecidos? Você sabe que há a possibilidade de estar alguém aqui e estar entristecido? É o caso daqueles dos dois, Geazi e Eliseu, né? Geazi entristecido, homem de Deus, não vamos morrer nada. Calma aí. Verso 16. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Verso 17. Senhor, eu peço-te, abre os olhos do moço para que veja. Porque os olhos estavam como que fechados. Por coincidência era dois, né? Eliseu e Geazi. E aqui são dois. A diferença é que um apenas estava com o olho aberto e outro com os olhos fechados. Esse aqui, os dois estavam com os olhos fechados. O que tal? Quando tem? Porque um ajuda o outro, né? Se os dois, se alguém está sem enxergar, o outro pega na mão dele, vamos embora, meu filho, vamos seguir. Mas se os dois são cegos, um cego não pode guiar o outro. Um murmurador não pode dar nada para quem murmura. Um triste não pode passar alegria para quem está triste. Um homem sem fé não pode passar fé para quem não tem fé. Um homem sem esperança não pode passar uma palavra de esperança. Um homem desanimado não tem nada para oferecer quem está desanimado. Agora, quem está animado? Opa, vamos lá. A vitória é nossa. Mas irmão, está assim, mas vai melhorar, porque o mesmo Jesus ia com ele. Mesmo Jesus está conosco. Palavras são essas. Eles pararam entristecidos. Se alguém parou entristecido, eu tenho liberdade do Espírito para te dizer: olha, receba a alegria do Senhor e prossiga. Está lá em Miqueias 2:10, né? Quem sabe o que está escrito em Miqueias 2:10? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente, prossiga para o alvo. Um dia alguém quis que Paulo voltasse. Aí jogaram a mim: você, rapaz, você é um cara complicado. Você foi chamado lá em Atos 13:2. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, vos chamou para a mesma obra. Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ô Saulo, Paulo, você foi tão complicado que você brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Paulo, você foi tão complicado que você perseguiu a igreja do Senhor. É mesmo, é isso mesmo. Briguei com João Marcos, persegui a igreja do Senhor. E outra coisa, você teve problema com Alexandre Latueiro. Tive mesmo, é verdade. E outra coisa, rapaz, você teve problema com Demas. Demas não te aguentou e amou o presente certo. Porque tem gente que quando abandona a igreja, acusa o pastor, acusa o irmão, ele abandonou o presente certo. Ele disse: eu fiz tudo isso. E o diabo? E agora você vai parar? Filipenses 3:13. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para os que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu acho que já está valendo outro amém. Então, irmãos, a beleza está nisso. Oh, Shamanahai. Pararam entristecidos no caminho. Se tiver alguém aqui entristecido nesta manhã, eu tenho certeza, como eu tenho certeza da minha salvação. Se você acreditar no Senhor, abrir o seu coração, irmão, nós vamos tirar a raiz de... porque o diabo ele coloca lançando uma semente. E quanto é a semente da amargura, é fácil tirar. Quando cria a raiz, já se torna difícil. E quando se torna uma árvore, é assim. É assim. Primeiro se joga uma semente cria raiz, cresce. E outra coisa, semente no interior, ela cresce, ela só tem uma via de saída: a boca. Está lá a semente, enraizou, subiu aquela árvorezinha da raiz, né? Que nós vamos, por favor, não é só tirar a semente, não, tem que tirar a semente, raiz e a árvore também. Arrancar tudo, puxar e sair. E é o que Deus quer fazer aqui. Alabasheva somerrai, dereva sui de camas, lava chúbria. O Senhor é tremendo. Ele está aqui. Se alguém tiver uma raiz de amargura, eu vou fazer uma coisa aqui. Deus vai te levar para a bênção.
Deus quer que saia a raiz de amargura e que você tome um chazinho da raiz de Jessé. Ele vai aumentar a sua fé, você vai ver como é que é. É só acreditar em Jesus de Nazaré. Aleluia! Deu até uma trova abençoada. Então, irmão, pararam entristecidos. Irmãos, eu tinha uma chamada no ministério, tinha sim, Jesus falou comigo, mas acontece o seguinte, parei, mas parou porque não aguentei, estou entristecido. Irmão, eu cantava no coral, mas agora uma raizinha de amargura chegou, não canto mais, não adianta, não canto. Vem cá, você está servindo ao pastor, está servindo à irmã regente do coral, está servindo ao maestro da banda, ou está servindo àquele que está sempre com você, contigo? Estarei contigo todos os dias. Ei, irmão, volta para a tua posição. Volta para o lugar que Deus te colocou, meu filho. Tome juízo nessa manhã e diga: Jesus, estou voltando. Jesus, estou me humilhando. E o nome do Senhor será glorificado. Meu Jesus, eu estou pensando que eu estou em Pindamonhangaba, lá no culto terça-feira, ensinamento. Desculpa, irmão, mas Deus está mandando, né? Tem que... vai chamar Hagar. Eles pararam. Um deles, cujo nome é Cleófas, perguntou-lhe. Era Cleófas, né? Perguntou-lhe: és o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram lá nesses dias? Vem cá, a Bíblia não fala o nome do segundo, mas se você pensar um pouquinho, dá para descobrir quem é o segundo. Quer uma ajuda para que descobramos quem é essa pessoa? O segundo, o primeiro é Cleófas, né? Ou Cleófas, cada um diz de um jeito, mas o segundo é fácil saber. Eu vou dizer para vocês: João escreveu acerca dele mesmo, dizendo que o discípulo amado, que colocava o seu rosto, né, a sua cabeça no coração de Jesus, ouviu palpitar. O discípulo amado, sabe por que ele disse que era ele? Porque ele era humilde. Mas sabe quem era? Era exatamente ele, o discípulo do amor. O discípulo amado era ele. Quer outra explicação? Segundo Coríntios capítulo 12, verso 1 até o 9, fala sobre... o escritor é Paulo, ele disse: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Eu sei que o tal homem foi ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas inefáveis. 14 anos atrás, olha só, 14 anos tinha se passado e ele não disse que era ele. Mas sabe quem era? Era ele mesmo. Ele omitiu isso. Sabe, o único evangelista que escreveu sobre os discípulos no caminho de Emaús foi Lucas. Sabe por que ele não citou seu nome? Porque era ele. Ele disse: por que ele citou Cleófas e não citou seu nome? Ele omitiu, por humildade. Era Cleófas e outro discípulo. Esqueça do outro discípulo, que apareça o Senhor e... Então, irmão, a beleza, porque tem gente que é assim, porque, irmão, você precisa ver, o eu aparece mais do que Cristo. E quando alguém diz assim: vem cá, não, importa que ele cresça e eu diminua. E quando ele cresce em nossa vida, oh maravilha, o nome do Senhor é glorificado. És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou-lhe, verso 19, ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Errou. Dá para descobrir um erro aqui? Se você analisar a Bíblia, eu estou falando que essa mensagem ela é textual. Nós não estamos desenvolvendo um tema. Nós estamos, logicamente, examinando um texto. Tá bom? Nesse versículo 19, dá para descobrir o erro. Tá? Perguntou-lhe: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré. Tá certo, não tá? Porque é Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Qual é o erro aqui? Que foi? Conversa fiada, mentira de Satanás. Ele não foi não, ele foi e é e continuará sendo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43 e 13, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu só não vou operar se o povo não se ajuntar, mas se o povo for ajuntado, eu opero. Se o povo acreditar, eu abençoo. Se o povo clamar, eu respondo. Oh, maravilha! Errado. Que foi? Conversa fiada. Vamos modificar aqui então, como nós sabemos, se fosse nós teríamos o seguinte:
as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi, que é e que há de vir, que foi e que é poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vamos correr um pouquinho por causa do tempo, irmão. O tempo não vai nos ajudar muito. Vamos chegar no versículo 25. Então Jesus lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Dá para pensar um pouquinho aqui, né? Nessos, imprudentes, tardios de coração, para crer em tudo. Como é que a Bíblia fala lá em São João, capítulo 7, verso 38? O 37 diz que no último dia da festa, ele pôs-se em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Só que no 38 ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva emanarão do seu ventre. Atenção, não é crer como diz o filósofo, não é crer como diz o teólogo, não é como diz o pregador, é como diz as Escrituras. Porque se o pregador falar alguma coisa que está fora, você examine a Escritura, tenha ele por anátema, porque o pregador da palavra fala a palavra, e em quem está a minha palavra, fale a palavra com verdade. Oh, maravilha! E quem fala com verdade, Deus abençoe. Eu preguei um dia desse num congresso que o tema era esse: pise firme, Jesus garante. Pregue a palavra, Jesus garante. Fale de salvação, Jesus salva. Fale do perdão, Jesus perdoa. Fale de amor, Jesus é a fonte inesgotável do amor. Fale de água, ele diz: eu dou de beber a quem tem sede. Oh, maravilha! Veja só: para crer em tudo o que os profetas disseram. Tem gente que crê em quase tudo. O que é lógico, crê. Mas o que é ilógico, que não tem, transcendem a mentalidade humana, não crê. Isso aqui é impossível, isso aqui é utópico, isso aqui é figurativo. Olha, o desvio e a maneira que nós diríamos, né, uma válvula de escape, que alguém que não acredita, como diz a Escritura, é o seguinte: isso aqui é força de expressão, isso aqui não é literal, isso aqui é figurado, não. O que é figurado, eu não vou espiritualizar. E o que é espiritual eu não vou materializar. Vou repetir: o que é material eu não posso espiritualizar. O que é material, tá. Agora, o que é espiritual, eu não posso. O que é espiritual eu não posso materializar. O que é figurativo eu não posso dar uma tonalidade de real. Agora, o que é real. Não vem conversa fiada, não. É isso mesmo. Negócio de dizer: não, irmão, minha fé, porque minha fé é pequena. Que isso? Peça o Senhor. Um homem não tinha fé, disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Só que ele não foi humilde. Você teria coragem de dizer: Jesus, eu sou incrédulo? Vocês já falaram alguma vez para Jesus que é incrédulo? A irmã já disse que para Jesus, eu sou incrédula. Não disse, parabéns, porque Jesus, quem é humilde é uma bênção, né? Mas você já disse? Eu honestamente, irmão, não lembro se eu já falei isso para Jesus, não. Já pedi para Jesus aumentar a minha fé, mas não disse assim abertamente, né? Tem hora ele é amigo da gente, tem hora que ele tem que falar, né? Jesus, eu sou incrédulo. Mas aquele moço disse: Senhor, eu sou incrédulo mesmo, ajuda a minha incredulidade, Senhor. Então vai, está abençoado já. Se humilhou e acreditou, dependeu de mim, pode saber que eu garanto. Lavaxaná. Quando foi que Deus resolveu o problema dos discípulos? Quando estava lá aquele problema, aquela dificuldade, a água entrando no barco, tempestade. Quando foi que Jesus resolveu? Quando eles quiseram. Quando os discípulos quiseram, foi que Jesus resolveu. Porque eles tentaram resolver. Isso aqui a gente resolve. Irmã, tem coisa que é para a irmã resolver, tá? Disciplina do filho, organizar a casa, isso, tudo bem, é para a irmã fazer. Agora, o que é para Jesus fazer, deixa ele fazer, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. O material é a senhora, o espiritual é ele, tá? Alimenta o teu filho, continue dando amor para ele, porque a salvação é do Senhor. Manegai, lavachai. Ele vai voltar na hora aprazada, no tempo de Deus. Lembrai-vos das palavras do Senhor. E eles se lembraram das palavras do Senhor. Ô Pedro, isso aqui a gente resolve. E tentaram resolver, tentaram daqui a pouco dizer: ó Pedro, é com ele, hein? Entendeu a mensagem, filha? É com ele, hein? Deixa com ele.
Fez a procuração, ele é seu advogado? Deixa com ele. Aquilo que mais se martiriza, aquilo que mais se aflige, o que mais se preocupa, seja de ordem sentimental, seja de ordem particular, seja de ordem trabalhista, seja o que for, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Na hora aprazada, no tempo determinado. Palavra churiandara. E canta, basura e canta lá. Senhor, não se te dá que pereçamos. O que a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Num clamor não tem resposta, gente. Mas é claro, num clamor não tem resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Eles estão lá resolvendo. Não clamou não? Vai sofrer um pouquinho, vai camelar um pouquinho para aprender. Porque é assim, tem filho que tem que ser assim. Não quer entrar pelo caminho? Eu digo, clama a mim, você não quer clamar, então fica aí. Tenta resolver o teu problema. E tentar daqui a pouco dizer, Senhor, e quando tem gente que só busca o Senhor quando o barco está afundando. Por que não clamar antes que entre as primeiras águas dentro do barco? Os primeiros litros de água. Depois que o barco estava cheio d'água e que o negócio estava afundando, ele saiu correndo. Jesus! Aí clamaram, não te dá que pereçamos. Agora sim. Jesus se levantou, parece que eu estou vendo. Se fosse eu, meu, se fosse eu levantar, meu Deus. Ainda bem que a gente sabe nadar um pouquinho, mas quem não sabe nadar, já pensou? Levantou e disse, e agora? Não sei nadar, nós vamos morrer, e agora? Mas Jesus levantou, calmo, tranquilo. Senhor! Mar! Cala-te! Essa mensagem é profética, Deus está no negócio. Entenda! Entre na dimensão do Espírito que Ele está mandando para você agora, né? Vanachai. Mar, cala-te! Vento, aquieta-te! O mar calou, o vento se aquietou. Houve bonança! E na bonança, se não fosse Jesus, é porque o mesmo Jesus se apresentou e ia com eles. A coisa mais linda é isso. Eu era garoto, Deus estava comigo. Cresci,